Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já fala aí, tá? Só um pouquinho. Vocês vão chegando aí, né? Vamos chegando aí que a gente já conversa. A gente já fala. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 19. Nós estamos na área. Né? Estamos na área. Um pouco atrasado, peço que você desculpe, hoje acordei atrasado. Mas tá bom. Mas tá bom. Tá bom também, né? Tá bom também. Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Já tá todo mundo aí? Que bom, que bom. Passaram bem o final de semana. Espero que tenham visto o culto ontem, né? Quem não viu, veja. Foi muito legal, né? E eu acredito que você vai ficar bem feliz se o assistir, né? Então amanhã, hoje ainda, né? Você tem tempinho, se tiver um tempinho depois assista, veja o culto, né? Que Deus abençoe aí todo mundo, né? Eu estava agora aqui assistindo a entrevista. Você não assistiu, está disponível já no SBT do presidente Bolsonaro lá na Inglaterra. Muito imperdível, né? Imperdível, muito boa. Assista depois a entrevista dele porque tá muito legal e vocês vão gostar, né? Bastante coisa legal. Tá bem bacana ali, tá bom? Eu queria que você... Oi, Flávia Prates, Mara Regina, Deus abençoe. Cláudia Machado, Norma Pisiolo, isso. Oi, Charrua, tudo bem, parceiro? Deus abençoe, um beijo no teu coração. Rosemary, Regina, Alceli Sacramento, Vera Lúcia, Seuza Siqueira, Elizabeth Cruz, Rosemary, Inês, Vera, Antônio Barros, Daniela da Silva, Luiz Carlos, Nair Oliveira, Miriam Castelli, Dacimar Nunes, Eliana Ivanete, Emília Gouveia, Marlene Teixeira, Lady Schmidt, Ângela Zakzeski, oi, Rosiane Martins, Deus abençoe todo mundo aí das 3 plataformas, né? Deus abençoe vocês aí. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 13, tá? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos. Romanos fica logo depois do livro de Atos, oi Lene, tá? Logo depois do livro de Atos, que vem logo depois do livro de Mateus, Atos, Romanos, tá? Então, que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Romanos, por favor. Vamos lá? Ai, que bom, Sandra Foch. Deus abençoe. Margarete, Dulcinéia, Goiás, né? Rose Miscovics. Deus abençoe. Rosana Godoy, André de Souza, Eliana Lara, Niele Campos. Cadê a galera aqui? Eliana Bonifácio, Maria Solange, Terezinha Veríssimo, Salete Peregrino, tudo bem, irmã? Angelina Cursino, Sirene Conceneto, Roberta Carvalho, Pati Schouten, Silvia Maria, a Lúcia Helena, Deus abençoe, Tânia Gomes. Enquanto eu vou dando oi para vocês aqui, vocês vão procurando na Bíblia aí o texto, tá? Romanos 13.
A hora que vocês encontrarem, fala, pastor, eu encontrei, que daí eu já vou começar a ler a Bíblia. Oi, Mirtes, Maria, Chiro Ono, Deus abençoe, Sandra Fernandes, Conceição Alves, Zineide, vamos lá, Sueli, Stefanin, Rosângela Beretta, Lúcia Paulino, Lena Belmont, Leide Girleide, Sueli de Felite, Letícia Villanova, tudo bem, Letícia? Laila Mércia, Raul Espagola, Nilda Campos, Carla de Pinho, Mari Alves, Daniele Siqueira, Minas, Marisa Batista, Marceline Cruz, Silvana Guerreiro, Noeli Ostapiuki, tudo bem, Noeli? Ivanete, Angel Oliveira, Deus abençoe vocês. Já encontraram? Posso ler o texto aí? Oi, Eliana Rossi, Andressa Pascoelito, Ana Maria Foz do Iguaçu, Marcelo, profeta da Ivarão, tudo bem? Já acharam? Posso ler o texto de Romanos, capítulo 13? Já encontrou? Fale para mim, eu encontrei. Posso ler? Vamos lá, todo mundo já achou? Que bom, vocês estão achando rapidinho, né? Louvado seja Deus por vocês. Oi, Thaís, Deus abençoe. Vamos lá, a Bíblia diz assim, ó. Toda alma, verso 1, tá? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Feche os olhinhos que a gente vai orar agora. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações de uma maneira simples e todos possamos entender e aprender, e assim recebamos mais fé do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro texto, são dois, né? Ele fala sobre a submissão às autoridades na sua epígrafe, tá? Então, o apóstolo Paulo recomenda que nós nos submetamos às autoridades constituídas. Pastor, o que é uma autoridade constituída? Oi, Rogério, o que é uma autoridade constituída?
Por exemplo, o prefeito da tua cidade é uma autoridade constituída, o pastor da igreja, uma autoridade constituída, o presbítero da igreja que cuida do pátio da igreja, uma autoridade constituída, a irmã que cuida do berçário da igreja, uma autoridade constituída, tá? Oi, Luciene. Então, a gente tem várias autoridades constituídas que foram postas sobre as nossas vidas e nós devemos respeitá-las. Porque se você não respeita, você não respeita a Deus, que foi quem levantou essas autoridades para estarem sobre a sua vida. Então isso é uma coisa muito clara, eu acho que a gente não precisa nem perder tempo tratando sobre esse tipo de coisa, porque todo mundo sabe, né? Apesar de não respeitar, mas sabe, né? E eu queria que você lesse só o verso 4, que diz assim, ó, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizesse o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal, tá? Então as autoridades, elas são vingadoras de Deus, diz a Bíblia. Preste atenção nisso, vingadoras de Deus, é a Bíblia que está falando isso no Novo Testamento, para trazer a espada sobre a vida das pessoas. Então, quando está falando sobre autoridade, oi Dalvinha, bom dia. Quando está falando sobre autoridade, está falando sobre a autoridade de Deus, que Deus constituiu as autoridades para que tragam sobre as pessoas o juízo. A polícia, os juízes, enfim. A gente sabe que por exemplo, nós hoje no Brasil vivemos uma situação difícil, né? Com relação a tudo isso, mas a Bíblia diz que nós devemos respeitar. Por isso que você não vai ouvir aqui nunca o pastor chamando uma autoridade por um nome chulo, como muitos outros aí canais do YouTube, por exemplo, chamam determinadas pessoas, né, por nomes pejorativos, porque são autoridades. O pastor não faz isso, tá? Os que estão constituídos na autoridade. A gente deve respeitar, apesar de não concordar, ok? Então, eu queria, o verso 5 é assim, ó, portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, tá? 6, por esta razão também pagais tributos. Isso aqui é uma coisa... não é que todas as autoridades são de Deus. A Bíblia está dizendo que todas as autoridades são constituídas por Deus. É diferente, né? Tá? É diferente. Todas são constituídas por Deus. A autoridade foi dada por Deus, né? Então, todos que levantaram, Deus permitiu que estivesse lá. Porque quem escolhe uma autoridade é você através do seu voto. Deus não vota. Por exemplo, quando a Dilma se elegeu, a gente sabe que teve chuncho, né? A gente sabe disso. Mas quanta gente votou nela? Eu conhecia muita gente na época da Dilma que era crente e votou nela. Muita gente. Muitas igrejas votaram na Dilma. Deus, você vai reclamar que ela roubou? Né? Então, Deus permite que o cara suma, mas quem votou foi você. Então, você não pode reclamar. Ok? Não pode reclamar. Ah, mas daí o cara da Polícia Federal, quem constituiu? Foi o presidente. Quem votou no presidente foi você. Deus não vota. Então não adianta você ficar reclamando se você vota na pessoa que você vota no ladrão, né? Você vota numa pessoa desonesta. Daí você vai reclamar? Se foi você que votou, né? Então, como é que a gente vai reclamar? Presta atenção, tá? Você sabe que tem muitos assuntos aqui que a gente não pode falar. Então, vou te dando dicas, você tem que prestar atenção. Estamos ensinando a Bíblia, tá? Foi o caso de Saul. Muito bem, Jane Gonçalves, é isso aí. Quem quis Saul foi o povo. Depois ficaram chorando. Mas quem quis Saul? Quem recusou Samuel? Entendeu? Ah, a gente não quer Samuel, nós queremos Saul. Ah, quer Saul? Tá bom. Então quem permitiu que Saul fosse ungido rei? Né? Foi Deus. Quem ungiu rei foi Deus, mas quem quis? Foi o povo.
Tá? Então a gente precisa entender isso. Então todas as autoridades são constituídas por Deus, nem sempre escolhidas. Algumas vezes somos nós que escolhemos, né? Por exemplo, você vai casar aí, você escolhe o seu marido, Deus vai constituir ele como teu marido, mas quem escolheu ele foi você. Então não reclama, e vice-versa. O irmão casou com a irmã, né? Então Deus abençoou o casamento e constituiu ela como tua esposa, mas quem escolheu ela foi você. Então eu acho que está na hora de você parar muitas vezes de ficar achando que a responsabilidade de determinadas ações suas é de Deus. E eu não reclamo. Eu não reclamo. Às vezes a pastora Shirley briga comigo, enche meu saco. E já faz 33 anos que o pastor Santo está casado com a pastora Shirley, vai fazer esse ano agora 33 anos. É tempo da caramba, né? Não é? É tempo, irmão. 33 anos. E ela me estressa e eu fico quieto e não falo nada. Sabe por quê? Porque fui eu que quis casar com a pastora Shirley. Então eu vou reclamar? Vou orar e dizer, Deus, olha aí, que a pastora Shirley tá um saco enchendo o meu saco. Eu não falo isso. Fico bem quietinho. Fui eu que quis casar. Deus não me obrigou. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou te ensinando. Tá? Estou te ensinando, quero que você entenda e aprenda. Tá? Entenda e aprenda. Tem coisas que a responsabilidade é sua. Tá? É sua. Então não fica reclamando porque você quis. Então as autoridades são constituídas por Deus, nem sempre escolhidas. Eu acho que todo mundo entendeu, eu estou só dando um exemplo aqui para que eu quero que vocês entendam o que o pastor está falando. Tá? Então o pastor usa aqui, sempre falo, né, da minha família como exemplo, e porque eu quero que você entenda isso, ok? Não fica aí chorando, enchendo o saco, cara, levanta a cabeça e vamos embora, irmão. Já não deu, vamos embora, tá? 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo. Escute isso aqui. A quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Tá? Não fique devendo nada para ninguém. A leitura está em Romanos 13, irmã Marinete de Lima. Romanos 13. A gente vai para o verso 8 agora. Tá? Amém? Todo mundo entendeu? Beleza? Tá? Diz assim, ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Agora eu quero que você preste bem atenção. Oi, Alexandre, bom dia. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto, porque ele é muito importante. O verso 9 diz assim, com efeito, tem 2 pontos. Aí o apóstolo Paulo enumera os mandamentos que estão no Velho Testamento. Os 10 mandamentos, que na verdade não são 10, aqui já são 9, porque você presta atenção que ele fala dos mandamentos, ele não fala do sábado, porque não existe mais. Tá? Então presta atenção no que ele fala no 9, ele diz assim, com efeito, 2 pontos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ele usa 5 mandamentos dos velhos, só, tá? Então, quando eu disse para você que nós não cumprimos mais os 10 mandamentos, mas nós temos só 2, e tem muita gente que briga comigo e fica, porque os mandamentos, escute aqui o que a Bíblia está falando, que eu estou te ensinando, que eles foram substituídos. Desculpe. Que eles foram substituídos. Ele diz assim, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então todos os mandamentos se resumem a um só que Jesus deixou para nós. Oiana Campelo, Deus abençoe. Você entende por que eu falo que os 10 mandamentos já era? Eles estão no Velho Testamento e Jesus deixou um novo para nós, aliás, são 2. Então nós, cristãos neotestamentários, o que é neotestamentário? Que vive no Novo Testamento.
Nós seguimos o novo mandamento. Nós não seguimos os 10 mandamentos, o decálogo, porque ele é Velho Testamento e ele foi feito para os judeus. Você entende isso agora? Que às vezes eu falo as coisas, tem gente que fica berrando, gritando, porque não é possível, pois e os 10 testamentos, mas não, acabou, a lei acabou. O Velho Testamento é para o judeu. Estou ensinando você, olha aqui o Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo fala que todos os mandamentos agora se resumem a um só. Pastor, onde é que está escrito? Aqui, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está sendo muito claro aqui com você. Que ninguém guarda o sábado, que se acabou, que esse negócio de cortar o cabelo não existe, que esse negócio de roupa não tem na Bíblia. Isso é tudo mentira que os caras contam para você. Que você não pode participar da ceia porque você não é isso, porque você não é aquilo. Mentira, não existe isso. Isso é tudo mentira, irmão. Para tirar você da comunhão da igreja, para não deixar você ter comunhão com Jesus, para colocar um jugo sobre a sua vida. Jesus tirou a gente do mundo, do jugo do mundo, daí você vai para a igreja, os caras querem colocar o jugo da igreja em cima de você. Jesus não tem jugo nenhum para você. Jesus não trouxe jugo para a sua vida. Jesus não trouxe peso. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que põe igual do boi para carregar a carroça. Aí você pega e põe aquele troço, amarra no pescoço para o cara ir carregando a carroça. Aquilo é jugo. Então não deixe o homem pôr canga em você, irmão. Entendeu? Não deixe o homem pôr canga em você. Não seja mais um religioso. Jesus veio para libertar você da religião. Ele veio para libertar o judeu do judaísmo, mas muitos não quiseram, preferiram o judaísmo. E hoje na igreja está a mesma coisa. O pastor Sandro vem aqui, não só eu, muita gente está pregando esse evangelho verdadeiro, um evangelho de libertação. As pessoas, mas eu não quero, eu vou ficar aqui na minha igreja, porque aqui tem doutrina, porque aqui as mulheres não podem usar calça, porque aqui os homens não podem. Quem viu o vídeo da filha do pastor da Deus e Amor aí? Você já viu o áudio e o vídeo que tá rolando na net aí dela? Cantora? Quem viu o vídeo? Da líder da Deus é Amor. Quem é que viu? Que agora ela foi excluída da igreja. Vai ver, procura aí. Que fala que se maquiar é pecado, a irmã de cabelo branco, comprido, saiuda, falando no WhatsApp com um cara, porque ela não é casada, o cara é casado, ela transando com o cara, agora tá falando que é mentira, que não é verdade, daí a igreja excluiu ela da igreja, a polícia foi no púlpito da Deus e Amor, da central da igreja, irmão, a polícia foi lá, que ela tava cantando, pregando, para tirar ela de lá, porque ela foi excluída da igreja. Não posso falar o nome, Flaviana, porque ela me processa. Entendeu? E os caras da Deus e Amor falam aí, são santo, mas vai ver a líder da igreja, dormindo com o cara casado com outra mulher, ela falando sobre o tamanho do órgão sexual do cara, no vídeo, que o cara gravou, não sabe Deus por que cargas d'água, quando estavam conversando, da transa que tiveram, que loucura, uhul. Entendeu? Filha do líder, dirigente da igreja, agora rachou a igreja, dividiu. Deus é amor, cara. Eu sempre falei aqui para vocês que os caras mais doutrineiros são os mais podres. Eu já falei para vocês isso aqui, mas ninguém escuta o que eu falo. Eu vim do meio, irmão. Eu vim das Assembleias de Deus. Isso aqui é a pior das igrejas. A pior de todas. Foi onde eu vim. Eu me criei lá. Eu me criei entre os presidentes de convenção, entre os pastores velhos. Eu me criei lá. Eu sei o que eu estou te falando. No meio dos Gideões. Eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Então os caras mais doutrineiros que olham para os irmãos, é o cara do uísque, do charuto, da prostituição, da cocaína, é a maioria, irmão. Das irmãs daqui, dali, é a maioria. E vice-versa. Entendeu? Então eu falei para vocês, lembra de uma profecia que o pastor falou aqui, uma revelação, que Deus ia abrir as latas de lixo escondidas atrás das igrejas? Lembra que eu falei? E que o anjo vinha e tirava a tampa e todo mundo ia ver o que estava dentro? Lembra que eu disse? Eu falei que isso ia acontecer. Ou você não lembra que eu falei que isso aqui ia acontecer?
Eu até nem ia falar nisso, mas é pertinente aqui o texto. Eu estou te ensinando, estou te dando exemplo. Está abrindo, irmão. É um escândalo. Escândalo. São Paulo, na sede da igreja, é um escândalo. Tiveram que chamar a polícia entrou no meio do culto, a polícia, e daí tem um vídeo do policial, colocaram até uma música de fundo para não aparecer o que o policial estava falando, quando ele estava retirando ela de cima do púlpito. Ela disse: não, mas você não pode. O policial vem e falou: irmã, eu sou crente, sou dessa igreja, olha o escândalo que você está trazendo para a igreja, você está proibida, você foi excluída da igreja, você não faz mais parte, você não pode subir aqui. O policial militar falando com ela: tenha prudência, pare de escandalizar o nome de Jesus. O policial vem e fala para ela: não, eu não vou sair não, você tem que sair, eu não pode estar aqui. Eu estou falando para vocês faz tempo aqui que Deus vai trazer à luz tudo que está escondido, irmão. Esses caras, a maioria é podre, sujo, extremamente sujo. Entendeu? Deus falou que ia mostrar para todo mundo toda a sujeira, todo o escândalo. Daí os caras estão em cima da igreja falando que se você cortar o cabelo você vai para o inferno, não pinta o cabelo porque o cabelo tá branco, de pintar é pecado, e tá dormindo com o marido das outras, irmão, na caruda, não quer nem saber. E uma pessoa extremamente promíscua, se você vê o áudio da pessoa que ligou falando o que ela estava falando. Entendeu? Filha do Davi Miranda, é isso aí. E ela tem um vídeo dela dizendo que é mentira, que o áudio não é dela e tal. Ah, tudo bem, mas e o escândalo que isso gerou? Se não é dela, por que que os caras excluíram ela da igreja? Né? Se não é dela, por que que a diretoria da igreja excluiu ela da igreja? Excluíram. Ela é filha do pastor, foi excluída da igreja. Cantora famosa aí de Deus de amor, rica. Então veja o que a Bíblia está falando, irmão. Veja o que a Bíblia está falando. Com efeito, não adulterarás. Fazer sexo com pessoa fora do casamento, se o cara for casado, é adultério. Se a pessoa com quem você se relaciona, não estando você ligado a essa pessoa, é adultério, irmão. Então a Bíblia diz: não adulterarás, é pecado, não pode. Entendeu? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás as coisas que não são suas. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: 2 pontos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele continua: o amor não faz mal ao próximo. Não, Luci, pornografia não é adultério, pornografia é pecado. Adultério é fazer sexo com outra pessoa e você sendo casada, ou a pessoa sendo casada e você faz sexo com ele. Esse é adultério, tá? A pornografia é um pecado, e é um pecado muito grave. Então, muito cuidado, tá? Pornografia é uma coisa complicada. Vamos mais para frente aí. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a fornicação é o sexo fora do relacionamento. Fornicação. Veja, a Bíblia, por exemplo, não proíbe você que é solteiro, atenção solteiros e solteiras, a Bíblia não proíbe você de namorar, de dar beijo na boca, isso não é pecado. De dar abraço, de apertar, não é pecado. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, que se você, no teu namoro, você ficar abrasado com vontade de fazer sexo, você deve antes casar. Isso é o que a Bíblia diz. Ok? Então, namorar não é pecado. Não é pecado. Então você pode ir no cinema, você pode dar beijo na boca, você pode abraçar. Isso é pecado? Não. Não. Ok? Não. Não é pecado. Mas não pode fazer sexo sem ser casado ou ter um relacionamento.
Porque o casamento é uma coisa ocidental. Ok? O irmão Rogério Oliveira está perguntando: pastor, se morar junto sem casar é pecado? Não. 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 Não é pecado morar junto sem casar, mas é melhor que você case. Por que, pastor, que não é pecado? Porque Deus trouxe Adão e colocou e depois trouxe Eva, e ninguém viu na Bíblia Deus fazendo o casamento da Eva com Adão para eles morar junto primeiro. Se alguém vê, me avise, eu não vi. Certo, irmão? Então, se o cara mora junto sem casar é pecado, Deus fez Adão pecar. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado, para você não estar pecando contra Deus com a tua boca enorme que você não conhece. Entendeu? Então, o casamento e o divórcio são coisas tratadas individualmente pelo pastor da igreja. Eu não vou tratar aqui no varejo, tá? Individualmente pelo pastor da igreja. Certo, irmão? Ponto. Tá? Isso é tratamento com as ovelhas. As ovelhas vêm, conversam com os pastores orientam individualmente, casamento, divórcio. Isso é uma coisa tratada individualmente, caso a caso. Tá? Mas não é pelo papel que você está em pecado ou não está em pecado. Certo? É por isso que muitas igrejas proíbem, né, e falam assim: você não pode participar da ceia porque você não é casado. Isso é mentira. Isso não é pecado. Tá? Não é pecado. Então, a partir do momento que você tomou a sua mulher, e a Bíblia fala isso muitas vezes, não fala casou, fala tomou a sua mulher, tomou-a para a mulher, né? A gente pode ver, por exemplo, vou dar um exemplo para você: cadê o casamento de Maria e José? Onde está na Bíblia? Você acha que isso é um fato tão importante que o biblicista esqueceu de escrever? Que José casou com Maria? A Bíblia não diz que José tomou Maria para ser sua esposa? Leia a Bíblia, mano. Só você lê a Bíblia. Por que, pastor, que isso acontecia na cultura judaica? Porque os caras pobres não tinham dinheiro e quem fazia casamento, festa, era rico. Pobre não fazia. Pobre tomava e ia viver com ela. Você vê outras situações, como Isaac, por exemplo, teve festa. Jacó, festa. Mas aonde teve o casamento? Como é que era o casamento dos caras? Jacó bebeu, ficaram bebendo na festa, encheu. Na hora de dormir tinha uma cabana do lado de fora e a sua esposa estava lá. Ele entrava, dormia com ela, consumava o casamento. Então vocês têm que aprender a história, irmão, para não falar bobagem. Entendeu? É diferente do nosso casamento aqui, da aliança no dedo. Isso é um costume aqui nosso, ocidental. Lá não tem. Lá se dava o sapato, para você ter uma ideia. É diferente a coisa. Tá? Então, a gente precisa aprender a verdade, porque a verdade liberte a gente do jugo religioso. Tá? O casamento era consumado no ato sexual. Então, consumava-se ali a ligação entre o homem e a mulher. Ok? Por isso que a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, o homem ficava ligado a Deus. Tá? Então, no Novo Testamento, onde nós temos isso? Temos? Não. Temos? Não. Onde está escrito isso na Bíblia? Tem? Não. Então, qualquer pessoa que aumenta a Bíblia, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você retirar um tio da Bíblia ou acrescentar uma vírgula, você vai para o inferno. E está cheio de crentão dizendo: é pecado. Sim, você vai para o inferno, porque a Bíblia não diz que é pecado. Veja como é complicado isso. Você acrescentar uma vírgula à Bíblia que não está escrito, você vai para o inferno. Então você tem que ter muito cuidado quando você está falando: a Bíblia diz aonde? Diz aonde que está escrito? Diz aqui, ó. Não, aqui não está escrito isso. Aqui você está interpretando assim, mas não é isso que está escrito. Ok? Então, muito cuidado
com o que você atribui a Deus e Deus não falou. Não é assim que a Bíblia diz, que o profeta vem e diz, assim diz o Senhor, mas o Senhor não falou nada? Você já esqueceu o que está escrito em Jeremias? Entendeu? Então, eu não sou contra o casamento. A Manuela é casada com o Luiz Henrique, nós estamos orando para a Lohane casar. Gosto de casamento, eu acho que você deve casar. Eu não estou dizendo que você não deve, né? Porque é uma tradição nossa. Uma tradição nossa. Entendeu? Mas dizer que a Bíblia diz, não, isso é mentira. Tá? Isso aí é mentira. Não diz. Tá bom? Então eu estou ensinando você a Bíblia, não é o que eu acho. O que eu acho que você deve casar. Acho que é bem legal fazer o casamento, né? Eu até brinquei com os irmãos aqui na igreja, eles falaram, né? Ah, pastor, a gente queria fazer o casamento aqui, será que você podia casar a gente por vídeo? E eu orei por eles aqui pelo vídeo, eu abençoei as alianças deles, porque eles nunca casaram, moravam juntos já há quase 20 e poucos anos. O marido não queria fazer, eu não vou porque nós já estamos juntos, não precisa, a lei diz que nós... E ele tem razão. Eu já assumi você diante de Deus, pronto. Né? Ela queria, ficou, né, xaropeou, o pastor faz por vídeo, faço, só nós, claro. Vou fazer uma ligação de vídeo, orei por eles, abençoei, acabou. Casamento é isso, irmão. É compromisso. Você acha que um papel segura alguém? Que um papel te dá mais direito do que sem papel? É isso que você acha? Coisa muito mais importante aí que as pessoas... Pois é, Jane, mas a culpa é tua, Jane Grácia, né? Me impedem de participar da ceia por eu não ser casada, pastor. Mas a culpa é tua, porque você congrega lá. É você que congrega numa igreja que não é biblicista, nem cristocêntrica. A culpa é tua. Entendeu? Você que sustenta esse tipo de pastor, dando o teu dízimo nessas igrejas. A culpa é tua. Vai falar o quê? O que eu acabei de falar aqui? A culpa é tua, é você que... Elza, a masturbação é pecado? Pô, vou falar sobre isso, eu não tenho problema nenhum. Quando você está se masturbando, você está pensando em quê? Em quem? Na Fórmula 1? No desenho da Xuxa? Então a Bíblia diz que se no teu coração você desejar outra pessoa que não seja sua esposa, se pensar nisso, você peca. Então, olhando por esse aspecto, a masturbação é pecado. A não ser que quando você esteja fazendo o ato, você esteja pensando na sua esposa, no seu marido, e aí não, porque você é lícito. Agora, se não, mas é melhor você pecar por ser masturbado do que você pecar porque sair fazendo sexo com todo mundo. Então tem um grau, neste caso espiritualmente falando, de gravidade. Entendeu? Não está se aguentando, precisa fazer isso, faz, depois vai lá, ora, pede perdão e tal, e tá melhor do que você sair na esquina e dormir com um homem ou com uma mulher porque você não aguenta mais. Então é melhor você, né? É uma questão de bom senso isso. A gente tem necessidades fisiológicas, entendeu? Temos nós, homens, mulheres, tem necessidades fisiológicas, né? Precisam ser supridas, e nós somos a carne, nós somos carne, então ninguém é perfeito. Então é melhor você se submeter a isso, a uma masturbação, por exemplo, do que você sair e fazer num sábado à noite e pegar alguém, dormir com o cara, porque você tá doidona ou você tá doidão. Então eu, como pastor, preciso ensinar você a ter a opção que vai gerar menos mal para você. Entendeu? Tá? Então, mais uma vez eu vou dizer, o relação ao divórcio, outras coisas, eu não vou emitir minha opinião, porque eu não posso fazer isso aí né? Tá? Então, individualmente, atendimento pastoral, eu atendo minhas ovelhas e a gente conversa e ensina sobre isso. Tá bom? Então, se você não é ovelha da igreja, ainda venha ser, que o pastor vai conversar com você, os nossos pastores, não só eu, né? E a gente vai estar ensinando vocês sobre comportamento, relacionamento e tudo aquilo que você precisa. Tá legal? É simples. É porque se não há casamento, porque fala em divórcio? Porque são união, irmão. E união. Quando você vai desunir, você precisa separar. Tudo que está unido, quando separa, e eu não estou dizendo que não há casamento,
Eu estou dizendo que não há o ato de festa como existe aqui, de cartório, de tudo mais. Entendeu? É só você prestar atenção no que o pastor está falando aí. Tá? Então, você se põe debaixo do jugo quando você entra numa igreja que te impõe as coisas. É uma igreja que não está dentro da Bíblia. Daí os caras não conhecem a Bíblia, são pastores analfabíblicos que mal fizeram um curso de teologia e se fez um vagabundo porque não conhece nada, nunca leu a Bíblia. Entendeu, irmão? E aí? Está chamando Jesus de Genésio? Ele simplesmente está replicando a ignorância do pastor que doutrinou ele. Né? Não está aqui. Eu, por exemplo, fiquei na Assembleia de Deus quase a minha vida inteira, aprendi com o meu pastor e ele falava muitas coisas que eu não concordava. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia. Mas eu me submetia, porque eu estava na igreja dele, eu tinha que obedecer. Mas quando eu saí, Deus me deu a minha igreja, eu falei, nunca mais na minha igreja nós faremos qualquer coisa que não esteja escrito na Bíblia. Então nós precisamos entender que a igreja está debaixo do jugo do Novo Testamento, não do Velho. Ok? O pastor Santos estudou 20 anos, 20 teologia, 20 anos, não é 2. Ok? Dei aula muitos anos sobre muitos assuntos bíblicos. O pastor é professor. Tem vários papéis aí que eu nem uso, porque eu não acho uma porcaria isso. Né? O pastor já leu a Bíblia 23 vezes inteira, 23. E todo ano lê de novo. Desde que eu comecei a estudar, eu passei a ler a Bíblia uma vez por ano, todo ano. Termino, compro uma Bíblia nova, por isso o pastor tem tantas Bíblias. Compro uma Bíblia nova, leio ela inteira de volta, marco. Ano que vem compro outro, leio de novo. Então eu sei o que eu estou te falando. Eu estou te falando o que a Bíblia diz. Eu não estou te falando o que a Assembleia de Deus diz, o que Deus e Amor diz, o que a Quadrangular diz. Não. O pastor Sandro é um apologeta. Tenho formação teológica para ser um apologeta. Pastor, que palavrão. O que é um apologeta? É um homem, um obreiro, um pregador que combate heresias. Então eu estudei todas as igrejas, por isso eu conheço elas muito bem, como aconteceu a Deus e Amor, quando começou a Assembleia de Deus, qual era a doutrina, quando eles mudaram, eu sei tudo, irmão, estudei muitos anos. Então eu estou te falando aqui de cadeira, eu não preciso ficar bancando o doutor aqui para cima de você. Eu prefiro ficar de pastor, que eu gosto mais. Então eu estou te ensinando, defendendo a fé cristã, é o que eu estou fazendo. Ok? Defendendo a fé cristã. Ensinando você em tudo que você precisa fazer dentro daquilo que Deus me ensinou, Deus me mostrou. Tá? Então a gente precisa conhecer as coisas, tá bom? Então é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando informação com você, compartilhando conhecimento. Se você quer, ótimo. Se você não quer, ótimo também. Tá? É assim que funciona aqui na nossa igreja virtual. Se você quer, beleza. Se você não quer, beleza também. Não vou te obrigar a fazer nada, porque você não vai para o céu obrigado. Você vai para o céu só se você obedecer a palavra de Deus. Por isso eu estou te ensinando a palavra de Deus. Beleza? Vamos lá, vamos continuar o texto. 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, é você que deve rejeitar aquilo que não provém de Deus. Você não pode permitir que os homens coloquem um jugo. Oi, Cid Reis, a gente está lendo Romanos 13, estamos no verso 13 agora. A gente não pode permitir que o homem ponha um jugo sobre o nosso pescoço, porque nós somos boi. Entendeu? Não, cremar o corpo não é pecado, tá? Então, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Olha aqui que texto lindo. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções,
nem em contendas e invejas. Olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Que comer demais é pecado, que beber demais é pecado, né? Que mais que ele está falando aqui? Ser desonesto é pecado, né? Andar em sacanagem é pecado, tá? E andar no meio de briga, fazendo confusão é pecado, né? E ter inveja é pecado também. Veja o que está escrito no verso 13, tá? Não precisa ser batizado para participar da Santa Ceia. Não está na Bíblia também, tá? Então eu vou repetir: andemos honestamente. Andemos honestamente. Olha o que a Bíblia está falando. Como de dia, vírgula de novo. Vamos interpretar o texto. Não em glutonarias. Então você que fica falando que os irmãos bebem e você não bebe, porque beber é pecado, mas come igual um cavalo, você também peca. Entendeu? É umas irmãs aí que comem igual pedreiro, pecado, irmão. Isso é glutonaria, comer demais, né? Então se esperta, abre o seu olho aí. Em bebedeiras, não ande em bebedeiras, né? Então não, ó, demais, isso é bebedeira, cachaçada, na festa. Não é porque beber não é pecado que é para você andar com o rabo cheio de cachaça, né? Você pode tomar um pouco pode, não pode atolar o pé aí na jaca, tá? Ok? Vamos mais para frente aí, ó. Nem em desonestidades. O que é desonestidade? Ser desonesto. Entendeu? Ser desonesto. Não seja desonesto, seja honesto. Não ande em desonestidade. Ok? Não ande em desonestidade, irmão. Seja honesto. Nem dissoluções. Você já sabe, né? Na esbórnia, na sacanagem, tá? Nem contendas. Então não ande no meio, tá? Não ande no meio da confusão, da briga. Não ande, onde tem confusão, tem briga, vaza, sai fora, vai para o outro lado, desvia do mal, tá? E invejas, as pessoas que têm inveja dos outros, entendeu? As pessoas que têm inveja dos outros, têm inveja das pessoas. Ah, mas é uma inveja branca. Não existe inveja branca, irmão. Inveja do diabo. Abandona esse troço aí. Não deseje o que é dos outros. Se contente com o que é seu. Entendeu? Aprenda isso. Se contente com aquilo que é seu e para de ficar admirando o que é dos outros. E ele continua, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Cuidado com as concupiscências da carne, que é a bebida, a comida, a raiva, a inveja, os desejos sexuais, tudo aquilo que é demais é pecado. Se contente com o normal. Ah, pastor, mas para mim é normal tomar 2 copos de vinho. Para ele normal é 1. A base é você, não os outros. Você não se baseia pelos outros. Você se baseia por você. A tua ação é que conta. Né? Se você tomar 1 copo de vinho e fica bêbado, tome só metade. Se você toma 1 e não tem problema, toma 1. É uma medida, é sua. Entendeu? É sua. Pastor, mas fumar é pecado? A Bíblia diz que não diz que fumar é pecado. A Bíblia não diz que beber é pecado. Mas a gente sabe que o cigarro vai te dar câncer e você vai se ferrar. Ah, mas daí o pastor da minha igreja diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que quando nós fazemos alguma coisa que vai fazer mal para o Espírito Santo é pecado. Mentira. Está usando o texto fora de contexto. Mentira isso. Mentira.
Entendeu? É mentira. Não é isso que a Bíblia está falando. Tá? Não é isso que a Bíblia está falando. E vou dizer para você, naquele tempo já existia o tabaco há muito tempo do Egito, né? Os caras se utilizavam dele e Jesus nunca falou nele. Ok? Se Jesus não quisesse, se Jesus não quer que você fume, ele vai tirar de você o desejo de fumar. Eu falo isso sempre aqui. Fumar é ruim, fumar dá mau cheiro, fumar deixa tua roupa fedida, teu cabelo fedido. Nem quem fuma, até quem fuma não gosta de fumar. Mas é um vício desgraçado, né? Difícil de se livrar, não é fácil. Entendeu? Então precisa orar, buscar a Deus, pedir oração para o pastor, se esforçar para deixar de fumar, porque fumar deixa teus dentes amarelos, né? Fumar pode dar câncer em você, a gente sabe o mal que ele causa. Assim como a salsicha, por exemplo. Né? Assim como a salsicha. Ah, pastor, mas o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não fumo. Não fumo, mas toma Coca-Cola? É a mesma coisa, você está fazendo mal para o teu corpo. Não fuma, mas come salsicha? Come salame? Daí, irmão? É a mesma coisa, irmão. Toma medicamento em excesso, você está matando teu corpo. Come margarina, você está matando teu corpo. Margarina é um veneno. Come mortadela. É, Gustavo, é verdade. Come presunto. Isso é um veneno, irmão. E você come. Daí você fala do irmão que está se envenenando com cigarro, mas você está comendo mortadela, está comendo salsicha, está comendo maionese que vai matar você, que vai te dar câncer no intestino, vai te dar câncer no estômago, e está falando do irmão que vai morrer de câncer no pulmão. Não seja hipócrita. Agora, eu acho que você deve parar de comer todas essas coisas. Eu não como mais presunto, mortadela, não como. Eu consegui me libertar disso. Às vezes eu como um pedacinho assim, mas eu não como mais todo dia. Não como. Maionese, margarina, não como. Evito, não como. Tiro esse troço da minha vida. Excesso de sal, excesso de gordura. Então, se você está ofendendo o templo do Espírito Santo, você ofende com uma série de coisas. Então, você tem que abandonar todas. Né? Nana, para mim também mortadela faz eu lembrar de alguém. Amém, gente? Beleza? Ok? A gente já aprendeu mais um pouquinho hoje, né? Tá bom? Aprendemos mais um pouquinho hoje. Não é? Come troço com muito sal, come miojo, o pior veneno que existe é miojo, e fala do cara que fuma. Né? Então o que você não pode ser hipócrita, porque a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino. Mas o que fuma, a Bíblia não fala que não vai entrar. Né? Então o cara que fuma porque é escravo do cigarro pode morrer batizado, crê em Jesus e ir para o céu. E o cara que diz que é santão, que fala mal de quem fuma, não vai porque é um hipócrita. Certo, irmão? Amém? Vocês estão aprendendo? Eu estou ensinando para vocês a Bíblia. Isso é o que a Bíblia diz. Você não está aqui para ficar julgando ninguém. Ah, o cara fuma, vai para o inferno. Você come miojo? Então você vai também. Entendeu? Então foque no amor. Quem ama não fica metendo a boca em todo mundo, xingando todo mundo, enchendo o saco das pessoas. Se compadeça, ajude as pessoas. Tanto como quem come demais é uma doença, a obesidade é uma doença, a bebedice é uma doença. Né? Então a gente tem que orar, ajudar as pessoas, agregar as pessoas, trazer elas para dentro da igreja. Quanta gente que veio para a minha igreja fumando e hoje não fuma mais porque conseguiu se libertar, porque o pastor ajudou, orou e orou de novo, e a pessoa veio para a igreja, entrou na comunhão, passou a tomar santa ceia, ficou forte e conseguiu se libertar do cigarro. É melhor do que excluir, né? Bancar o santo e excluir. Daí o pastorzão que fica falando como a irmãzinha lá da Deus e Amor, né? A irmã fumar vai pro inferno, vai fazer sexo com o marido dos outros, aí não dá nada. Entendeu? Então, vamos cada um com o seu aí, que nós já estamos, né? Nós já estamos muito bem aí. Tá bom, gente? Beijo para vocês, vamos orar? Vamos orar? Fecha os olhos aí que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma manhã com o Senhor, muito obrigado pelo teu ensinamento, pela tua paciência, pelo amor que o Senhor nos tem dado ao nos ensinar a tua palavra. Eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai.
Abra os nossos olhos para a gente enxergar, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, abra o nosso coração para que possamos entender a tua palavra e assim andarmos na tua presença, sejamos uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, 2 horas, a gente tem desdobramento, estamos aqui, falou? Tchau, galera, Deus abençoe vocês, tchau, tchau, povo.